Você falou em dar passe, né, no plano espiritual, durante desdobramento, em projeção. Como é exatamente que é feito esse processo? Como é que você dá um passe em projeção? Da mesma forma que você aplica um passe aqui ou aplica um reiki. Por exemplo, se eu chego aqui, ó, faço isso aqui para você, para te passar energia. Posição de mão. Você pode usar as mãos, como pode passar pelos chakras direto, sem usar as mãos. Os iogues antigos trabalhavam diretamente pelos chakras, porque viviam isolados. Quem está na vida aberta socializando, está em pé numa forma humanoide, a gente usa as mãos para dirigir, para comer, para se expressar. Na hora de passar energia, você tende a... Então, pode-se usar as mãos ou diretamente os chakras e o poder mental de irradiar energia. Então, se eu fosse usar as mãos para fazer isso aqui agora para você, eu imagino 2 sóis nas minhas mãos, nas pontas do dedo, uma luz aqui, imagino isso fluir. Eu posso imaginar uma luz acima que me passa aqui, isso, posso irradiar de mim mesmo, depende do que eu sentir. Se eu estou fora do corpo, eu encontro você, que eu vou fazer a mesma coisa. Então, o passe lá fora é o mesmo passe daqui, só que você fora do corpo. Não tem mistério. Agora, você está fora do corpo. Seu corpo astral é uma bola de luz, cara. Não está plasmando a forma humanoide. Você não tem mão. Como é que você vai dar passe? Diretamente pela tua luz. Então, a gente usa as mãos pela configuração humanoide, antropomórfica do corpo. Estando numa forma de luz, a gente raramente vai usar as mãos. Mas se você está projetado num ambiente denso, a tua forma é humanoide. Senão você não tem como chegar nesses caras dentro. Aí você vai dar o passe lá como você daria aqui. Tá, quando você fala passe, na verdade o passe seria um termo mais... Passar energia, mais transmitir energia. O termo é o seguinte. Porque o reiki é um passe. O reiki é uma forma de passe. O jorei é uma também, forma de passe. Vamos lá, deixa eu dar dados históricos, porque às vezes quando eu falo isso tem gente que duvida, mas não, é só pesquisar e achar informação. O que eu vou falar agora não é opinião, é informação histórica. No século XVIII, havia um grande pesquisador austríaco chamado Franz Anton Mesmer. Naquela época se falava do magnetismo universal. Que é o mesmerismo. Então ele elaborou uma prática de você poderia captar esse magnetismo e passá-lo pelas mãos. Ele chamou o gesto de passar magnetismo de passe. Ele é o criador da expressão passe no sentido passar algo, no caso magnetismo. Como o sobrenome dele era Mesmer, isso foi chamado passe mesmérico, ou passe magnético ou passe anímico. O termo passe pegou na Europa. Não havia reiki ali, nem cura prânica, é um termo europeu. Século XIX, um século depois do Mesmer, surge o Espiritismo na França, com Allan Kardec, o lançamento do Livro dos Espíritos em 1857, e toda a literatura espírita, o Livro dos Médiuns e os livros de Kardec, excelentes também, trazendo também noções de corpo espiritual chamada ali de perispírito, reencarnação, vida após a morte. E o termo passe, já na época do Kardec, já estava estabelecido há um século antes. E o Allan Kardec, então, começou a usar a palavra passe, mas num sentido diferente. O passe do Mesmer era anímico, o passe do Allan Kardec era mediúnico. Tinha um espírito acoplado passando através de um médium. Então passou-se a falar de passe anímico ou passe mediúnico, no sentido de passagem. O anímico é a pessoa sozinha, o mediúnico é quando tem uma presença passando através dela. O termo passe se propagou. Entra o século XX, 1908, surge a Umbanda, lá em Niterói, com o seu Zé e o Caboclo. Pelo menos isto que nós conhecemos com o nome de Umbanda, porque já haviam práticas da tradição afro antes. Mas o termo Umbanda, classicamente aceito, 1908 para frente. E a Umbanda passou a usar a palavra passe também. Como o espiritismo no Brasil se tornou muito popular, e a Umbanda também, o termo passe para a população ficou associado. Alê, se você chegar ali na rua, aqui no bairro do Itaim, falar para alguém, vou dar um passe ou vou tomar um passe, o que é que a pessoa te pergunta? Que centro que você frequenta? Ficou meio que associado. Então, para a população, o termo passe parece algo espírita ou algo da Umbanda. Não, o termo passe vem um século antes do espiritismo, no sentido passar alguma coisa. Deixa eu dar um exemplo. A seleção brasileira, que está uma porcaria. Vamos imaginar lá, o Vinícius Júnior deu um passe para o centroavante, o Igor Jesus. Vinícius Júnior deu um passe, ele é espírita, cara, porque deu passe. Não, ele passou algo, a bola. Você pega seu passe do metrô, enfia seu passe, dá o passe ali. Se é espírita ou umbandista, não. O termo passe significa passar alguma coisa. Então, qualquer método de energização é uma passagem de energia. Reiki, jorei, cura prânica, imposição de mão.
tudo são formas de passagem, cada uma do seu jeito, mas são formas de passagem. Então, internacionalmente, o termo passe se aplica para qualquer método. Ô Wagner, desculpa, né? Para contribuir, né? Você estava falando sobre transmitir energia no astral, então passe no astral. Tem diversas formas também, né? Porque os mentores podem utilizar a nossa energia para transmitir ali um passe, a pessoa pode estar consciente, ela pode estar inconsciente. São né? vários. Quando eu falo passe fora do corpo, se você está consciente fora, você vai dar o passe, mas, Alê, você sai do corpo inconsciente. Você tem muita energia. Um mentor pega você, leva, usa a tua energia, aplica a ele o passe, usando você como um meio comum. Por quê? Aquela presença sutil está num plano mais alto. O espírito preso no duplo da Terra está num plano mais grosso. A energia dele atravessa o cara. Você, fora do corpo, está como se fosse o espírito, mas você está ligado ao corpo por filamentos energéticos. Tua energia é mais densa e energeticamente mais próxima do espírito apegado aqui. Então o mentor usa a tua energia para chegar no cara e soltá-lo. Então isso pode ser consciente, semiconsciente ou inconsciente. Muito, muito legal. Só última dúvida, só para resolver essa questão de passe. Existe um limite de passes que você consegue dar antes de você esgotar a sua energia? Porque você está passando a sua energia. Não, na verdade, não é isso? Depende do método. Porque, por exemplo, o reiki, você vai trabalhar com uma energia vinda do universo e fluindo. Você virar um canal. Você vai canalizar a energia. Agora, existem métodos de esterilização da própria pessoa. Então, por exemplo, algum sensitivo de cura tem uma aura cheia, cara. Se não projetar energia, fica todo acumulado. Ela precisa gastar dela e não cansa. Agora, um outro vai gastar dele e vai ficar exausto. Então, tem métodos de canalização e tem método de exteriorização de dentro para fora. Depende do temperamento e característica da pessoa. Se a pessoa irradia de dentro para fora, vai haver um limite. Porque a carga, uma hora esgota. Agora, mesmo alguém que trabalha por canalização, Diego é reikiano. Ele não vai poder dar reiki em 1 milhão de pessoas. Não. Porque ele tem um limite humano que não é o limite da energia. É o limite do canal, que uma hora satura. Então, há um limite, não é infinito isso. Agora, fora do corpo, tá? Você está trabalhando num outro nível em que o corpo está aqui. E o teu corpo está respirando e captando energia. Pela respiração, você lá fora está com uma energia do plano extrafísico, que não é essa que você respira aqui. Então, é legal estudar essas energias, como elas funcionam cá dentro, como funciona. É um estudo, cara, fantástico. Muita gente tenta estudar saídas do corpo sem aprofundar, cara, só como fenômeno. Quando você começa a ver a quantidade de coisa que tem para aprender, desenvolver, você fala, meu Deus, eu não sei quase nada diante do infinito de coisas que a gente tem para aprender. E o conselho que eu dou para quem trabalha com essas áreas, trabalha sério, aprofunda, com responsabilidade, seja feliz no que estiver fazendo, valoriza bem a chance de estar fazendo aquilo e caminha feliz com isso. Espiritualidade precisa transbordar, né? É transbordamento, cara. Se não transbordar, e a gente pode comparar também energia com a energia física do corpo. Se você passar o dia inteiro fazendo exercício físico, você vai esgotar a energia do seu corpo. O mesmo acontece com a sua energia sutil. Então, por exemplo, uma pessoa que ela vai aplicar passe em muitas pessoas, vai aplicar energia em muitas pessoas, é sempre recomendável ela, de tempo em tempo, a cada pessoa que ela for aplicar energia, ela fazer a autoaplicação nela, para ela fortalecer a energia e manter o equilíbrio. E outra, quem trabalha com áreas, você precisa se alimentar adequadamente. Sim. Quando eu digo alimentar adequadamente, para o biotipo da pessoa e da maneira que ela achar correto, porque cada um é de um jeito, né? Mas é preciso uma alimentação balanceada, equilibrada, para ela ter essa vitalidade e não esgotar antes de mais nada. E é muito legal também, Ale, curadores, médios, sensitivos, não perder contato com a natureza, cara. O mar, a floresta, a montanha, tirar um tempo. O Jardim Botânico de São Paulo aqui eu adoro, cara. Sabe? Parar, nem que seja só meia hora. Recarregar na natureza. Principalmente quem trabalha com público. Sobrecarrega muito com as energias de interação com as pessoas. E outra, você está passando energia para alguém e está lidando com a dor do outro. Mesmo você trabalhando em qualquer método, existe o contato humano, cara. A dor do outro, você não está incólume a isso. Você não é um robô. Então, recarregar na natureza é muito legal. Fora o recarregar na meditação, numa leitura de um tema que você gosta. Eu tiro um tempinho para ler um livro, isso é uma felicidade para mim, cara. Por 1 hora que eu tiver para ler um livro, ou escutar a música da banda que eu mais gosto, eu me recarrego, cara. Então as pessoas precisam desenvolver pontos de recarregar.
Cada um tem o seu, mas não deixa de fazer, porque na correria para lá e para cá, só satura, mas não tem um contraponto, uma hora vai dar problema.